Olá! Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Também, graças a Deus, boa tarde, Pedro. Como foi E aí o dia aí? hoje? Como foram os trailers? Vi aí que você está empolgado aí, tem algo aí na tela aí, É, as operações hoje, estão acontecendo. hoje tá dia de FONC, né? O FONC é a reunião lá dos membros do Federal Reserve, né? Do Fed, a galera que vai definir, né, a taxa de juros e aquelas coisas todas que a gente sempre sabe, né? Dos dados econômicos, né, amigo? E hoje, um dia de muita vol, né? O mercado mexendo bastante preço, né, balançando muito, sobe e desce absurdo no mercado. E vamos ver, né? Falei que hoje está um dia legal de aproveitar essa volatilidade para ganhar dinheiro, mas por enquanto a gente teve alguns gainzinhos aqui, mas um dia principalmente, por enquanto, de stop ainda. Tem muita. A volatilidade está nos permitindo aqui pegar mais trades hoje, então vamos ver se daqui a pouco volta a dar os gains aqui pra gente. Sai algo positivo aí. É, algo positivo Então, tá, sempre sai, né? O aprendizado, né? com Mas certeza, isso não tem como negar, né? Por mais que venha o stop, nas é, operações, o lado positivo a gente tem que pensar sempre. Eu deixei uma caixinha de perguntas aí hoje cedo, coloquei aí aham, logo cedo, a hora que eu cheguei aqui na Mid TV, coloquei uma caixinha de perguntas aí para o pessoal. Você aham. consegue ler alguma pergunta aí para nós, para que a gente Claro, deixa eu só consiga. pegar o celular aqui. A gente não se programou para isso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou ler algumas. Mas vai falando aí, Mi, como é que foi o seu dia hoje de atendimentos? Hoje é um dia mais tranquilo. As quartas-feiras agora eu vou separar, já até aviso os pacientes aí. Agora todas as quartas-feiras são separadas realmente, vão ficar preparadinhas agora para mim de TV. Então vou deixar para fazer mais as stories, para gravar aí algum conteúdo que vier. Então eu sei que vão ter várias perguntas que nós não vamos conseguir responder tudo em 30 minutinhos, que esse é o quadro que foi colocado para mim. Então, toda quarta-feira eu vou separar para deixar tudo mais programado para que a gente Sim. consiga separar alguns conteúdos para vocês mesmo. Legal, legal demais, Mi. Aqui a gente tem uma pergunta, né? Que na verdade não é bem uma pergunta, é quase um desabafo. E aí o nosso amigo Fran, ele tá querendo saber sobre quando ele deve parar, né? Ele não sabe, ele tem uma dificuldade absurda sobre parar de fazer trade. Ele falou aqui, ó, eu tenho uma dificuldade absurda de não parar quando sei que devo parar, né? Então ele sabe que tem que parar, mas ele não consegue. Entendi. Então, meta batida antes do prazo, continuar operando ou proteger o lucro. O que fazer quando o plano vai? Bom, você tem uma meta batida, independente de onde seja. Se é no plano, se é no ciclo, independente do Uhum, que está acontecendo aí. Nós temos duas situações, né, Pedro? Vamos dizer aí. Na MID, nós temos uma situação, quando você compra normalmente um plano, nós temos algumas regras que temos que seguir. Isso é indiscutível. E vou colocar uma situação aí para você. Eu tenho um plano e normalmente um prazo a se cumprir. Um exemplo, o Black 20, você tem que operar, são 10 dias, certo? 10 São no dias mínimo mínimo. 10 dias, no mínimo, para que você consiga ir para a conta real aí, para poder operar. Então, esse prazo aí. Ah, doutora, 5 dias consegui bater minha meta. Fiz aí 5 dias e tenho que continuar operando os 10 dias
para cumprir a regra da mesa. O que eu faço? Eu continuo operando da mesma maneira, eu reduzo a mão, como que eu devo fazer? Uma dos princípios, uma das coisas principais é que quem já bate a meta em 5 dias, já não se planejou da maneira correta para os 10 dias. Isso é fato, né? Então, assim, é bacana bater a meta em 5 dias? É bacana. Vamos, né? Vamos dizer que, poxa, em Não 5 sejamos dias eu hipócritas, bati. né? Não, não vamos falar que não é, que não seja. Poxa, bati a meta em 5 dias, é super bacana, é super legal, ok. Mas isso não é planejamento. Pedro, vamos ser muito sinceros que isso não é um planejamento. Porque, assim, Perfeito. é algo que tem que ter planejamento, tem que ter gerenciamento, tem que ter algo que seja muito específico. Então, bateu em 5 dias, você tem mais 5 dias para ali gerenciar esse valor que você tem ali para não perder, para não deixar embora, que é o que acontece com muitas pessoas. Quantas vezes você já escutou isso, Pedro? Há muitas vezes, né, a pessoa não consegue, né, manter ali o que já fez de lucro, ou muitas vezes, né, faltando pouquíssimo tempo ali para bater a meta, a pessoa vai lá, entrega tudo num dia, 2 dias, principalmente esses planos que você não tem o stop diário, né, Mi? E Exatamente. ali o Black 5, o Black 10, você tem a opção de trabalhar sem o stop diário, né? Então, nossa, o que a gente vê de relato disso aí é legal, é grande. Então, por isso que eu falo para você, não é bacana não ter gerenciamento. Então, assim, é legal você escutar a pessoa falar, poxa, bati em 5 dias e tenho que operar mais 5. Só que você corre totalmente o risco de entregar o valor todo. Então, diminui a mão, não vai continuar da mesma maneira, não vai, coloca devagarzinho, faz ali um trader 2, aquela coisa assim, ó, pequenininha, devagar. Ah, mas eu tenho todo o valor, tenho mais 5 dias. Se eu fiz em 5, eu faço novamente. Não, não faz. Aí vem o tal do ego, aí vem o tal do trader que se acha o todo-poderoso porque ele fez em 5 dias e vai querer fazer algo que foge totalmente do gerenciamento porque ele já não fez o gerenciamento ali. Então, pessoal, vamos de uma maneira mais consciente, vamos de uma maneira devagar, vamos fazer algo consciente para que a mentalidade do trader seja formada a partir daí. A partir do exame. Existe isso, a mesa coloca o teste exatamente para isso, para que você se teste, para que você se aprenda, para que você se corrija. Então, 10 dias para que você faça devagar, faça consciente, vai ali devagarzinho. Fiz 5 dias, vai terminar os outros 5 de maneira calma, tranquila, para que você consiga fazer as coisas de maneira mais consciente realmente. Boa, muito legal. Omi, uma dúvida, né, aqui do nosso Falei, espectador, mandou aqui pra gente, diga. é que... Ah, ela tá... Peraí, só um pouquinho, gente, então. Não, pode, Tá me pode ouvindo? continuar, já. É Tô. que... O que acontece, Mi? Isso é até uma pauta legal, né? Pessoas que operam operacionais engessados, né? Por exemplo, até mesmo fazendo um paralelo comigo aqui, eu opero, né, de uma forma engessada, tenho um operacional engessado, que eu sempre arrisco o mesmo financeiro no dia para ganhar o mesmo financeiro. Então, os meus dias são muito Um por um. simples, né? É até meio broxante, a gente estava falando isso, que não tem nada de muito glamuroso, né? E muitas pessoas fazem dessa forma. E aí uma dúvida que surgiu, não lembro quem comentou, mas enfim, um espectador, ele comentou o seguinte: eu tenho um operacional engessado,
Então, ou eu ganho ou perco, o mesmo valor financeiro, né? E eu tenho uma dificuldade. Algumas pessoas sempre falam para eu garantir o lucro e outras dizem para eu continuar operando, né? E aí ele até trouxe ali um paralelo ali com que para ele faz sentido ele parar de operar, só que aí ele fica com medo de justamente na hora que ele parar de operar, ele tá perdendo um mês bom e quando ele está no mês ruim, ele seguir o gerenciamento dele, continuar, né, operando da mesma forma. E aí, por exemplo, um mês que seria muito bom, fica um mês médio, um mês ruim, continua um mês ruim, né? Porque ele não para quando ele está no mês ruim. Enfim, e aí ele trouxe o paralelo sobre um vendedor de loja que, após fazer uma grande venda, né, faz ali uma grande comissão, teoricamente seria para parar de trabalhar, ou aí que sim que ele ia continuar, enfim. É legal de você falar um pouquinho sobre isso, trazendo esse lado da psique humana aí, para a gente poder entender um pouquinho, né? Vamos lá, vou reformular sua pergunta. O que Que não acontece? foi uma pergunta, né? Foi um discurso. Você, você é seu próprio patrão, certo? Você tem ali um ciclo de 30 dias para poder operar, e seu operacional é um por um, então você acaba fazendo, né, lá um valor X. Vamos colocar em um valor de 12 mil reais ao mês, 12K por mês. Você busca esse valor e em 15 dias você fez esse valor, 12K, e você acha que para você isso tá ok. E aí, você continua operando ou não? Hoje é dia 17. A sua chave, né, o seu ciclo fecha só dia 15. Você para de operar porque você fez os 12K, que é o que você se planejou a fazer, que é o que você, né, se propõe a fazer todo mês, ou você continua operando, onde você pode se arriscar a ganhar mais, ou você pode também arriscar a perder aquilo que você se propôs a fazer durante o mês. Então vamos lembrar o vendedor da loja. Realmente, ele não pode parar de vender e ele pode dobrar o lucro dele, como ele também pode desanimar e perder o emprego dele. O chefe dele pode ver que ele está desanimado, por mais que ele tenha feito a melhor venda dele do mês. Ele desanimou, o chefe dele vai falar, meu, o cara fez uma puta venda, uma venda maravilhosa e desanimou. Esse cara não serve para continuar na minha loja, porque o que ele deveria fazer era simplesmente, já que ele fez uma venda maravilhosa, ele deveria querer ganhar mais, porque ninguém pode parar ali. As pessoas elas têm que aprender a crescer. Não é porque ele fez uma venda maravilhosa que ele vai parar o mês. Ele tem que querer mais. Ele fez uma venda grande, ele vai parar? Não. Ele tem que buscar mais e mais e mais. Isso não é ganância, isso não é. É um financeiro crescer. Esse é o mal de muitas pessoas, né? As pessoas, elas ganham um certo dinheiro, o que elas fazem? Elas param, né? Elas ficam ali naquela mesmice, naquela coisinha ali, naquela. Sabe por quê? Porque o comodismo é muito mais fácil. Então, assim, sair da sua zona de conforto dói, sair da sua zona de conforto, buscar outra coisa, incomoda. Agora, o Sim. trader. Vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir a minha mão? Pode e deve. Eu devo observar o mercado? Sim. Eu devo continuar operando? Sim. O pessoal não pode parar de trabalhar. Por quê? Poxa, eu fiz 12K hoje dia 17, eu vou parar 15 dias de trabalhar? Você não deve parar de trabalhar. Não deve parar de operar. Não é assim que as coisas funcionam. O que você pode fazer é se dar o luxo de não querer trabalhar todos os dias. Ok, isso é uma coisa que o trader se propôs, né? Ah, hoje eu quero ir no parque, hoje eu quero acordar mais tarde, hoje eu quero fazer. Mas isso não é só quando você bate a sua meta. Isso é qualquer outro dia. Isso é aquela tal da liberdade que a Milene tanto fala, que a gente tanto fala o tempo inteiro do trader.
É a liberdade de você querer poder operar onde você estiver, poder operar com o celular na praia, na floresta, desde que tenha internet, poder operar na casa do vizinho, poder viajar, poder não operar. Então, assim, fiz a minha meta, hoje eu não quero operar, eu não vou operar. O que você tem que fazer é parar e pensar no que você vai fazer agora. Eu Sim. trabalho com 20 contratos. Eu necessariamente preciso continuar da mesma maneira? Não Você é seu precisa. chefe. Não precisa. É, Não eu acho precisa e assim, não. Mick, você citou o trader que ele tem ali uma meta, né? Que ele gosta de trabalhar com uma meta financeira. Aí realmente, né? O cara, poxa, você tem a meta de 12K. É tudo sobre fazer o que você se propõe, né, Mick? Você, poxa, tem 12 mil de meta, gente. Bateu 12 mil, você vai ter que tomar uma atitude, né? Se você é alguém que trabalha com meta financeira, você precisa tomar uma atitude. Qual é a atitude? Poxa, fazer o que a Mi está falando, né? Ter mais dias. Você já bateu sua meta, então poxa, você pode se dar o luxo de, poxa, sair com seus filhos algum dia, de manhã, né? Enfim, usufruir dessa vantagem que você teve nesse mês, né? É muito importante você não viver para isso aqui, gente. Não dá, você tem que Exatamente. definir um horário ali que Você não você vai pode ser trabalhar e escravo tudo do mais. Não mercado. pode ser escravo. Senão, não vale a pena, né? Você perde justamente a liberdade, o trunfo, que é você justamente ter essa liberdade, né, Mi? Que a gente decidiu, né? Porque muitas das vezes eu pergunto para o trader o porquê que você optou por essa profissão. Ah, porque eu quero ganhar mais. Ah, o que mais? Porque eu quero fazer isso. Ah, porque eu quero sair com os meus filhos. Ah, porque eu quero ter uma liberdade. Ah, então peraí. Você quer ter uma liberdade e quer ficar na frente do computador depois que você bate a sua meta? Então peraí, então você não está fazendo nada daquilo que você falou que você procurou o trader por isso. Né? Porque a Sim. maioria das pessoas é isso, Pedro. A maioria das pessoas que entram ou me procuram é assim: não, doutora, mas eu preciso. Não, você não precisa. A partir do momento que você decidiu entrar no mercado por conta de uma coisa, siga, se respeite. Uma coisa que o trader não faz é se respeitar. Isso Fazer o que se propõe, né? não, ninguém se respeita. Eu acho que assim, de 100%, eu acho que 80% do trader não se respeita como trader. E é uma coisa assim que Eu. eu falei e eu vou. E é legal você fazer essa pergunta aí. Trader, quem não tem vergonha, quem não tem a vergonha de falar quando perguntam qual é a sua profissão, bater no peito e falar eu sou trader. Então, eu acho que o chat pode responder isso legal, mas acho que é bem pouco, né, a estatística. Mas sabe por quê, Mi? Porque normalmente essas pessoas ainda não tiveram resultado, né? Essas pessoas ainda não são constantes no mercado, essas pessoas ainda não, elas mesmas, se elas não enxergam a profissão dela como trader, elas não vão falar para os outros que ela é trader, né? Mas Enfim, eu por acho quê? que porque muitas vezes o cara tá ali num ciclo de derrota, o cara tá ali, ele ainda não virou a chavinha, ele ainda não se sente alguém consistente, não se sente capaz, então ele mesmo não enxerga, né? Nossa, o tanto né, é muito engraçado, né? A gente às vezes termina ali de fazer nossos trades, né? E é isso, galera, valeu, vou trabalhar. Quantas vezes você já não ouviu isso? Né? Sendo que Mas ali pode você. contar uma coisa? Ah, Pode contar uma coisa? Muitas vezes você vai para frente do computador para trabalhar como trader, de pijama, de qualquer jeito, sem nem, às vezes, sem nem escovar os dentes, não sei o que tal. Mas é um trabalho. Começa a se arrumar antes de chegar na frente do computador. eu tenho uma história Começa, dessa Pedro. engraçada, Mi, que eu conheço um cara que ele, o Robertinho, inclusive, o Luizão que tá aí no chat, ele conhece ele também. Cara, ele falou que só virou a chavinha depois que ele simplesmente alugou um escritório para poder trabalhar fora de casa. Né? Aí, ó, o Gui tá me zoando, tá Exatamente. falando de você, Pedrão, que posta história de pijama. Cara, eu realmente
Eu É o que eu falei, cara. Eu não tenho esse glamour, galera, mas aí já são anos de experiência, né? Eu reduzir meu operacional para um negócio assim que é erro zero, eu não tenho mais como errar. Então, eu realmente entro ali, faço minha análise de pijama. Isso, E inclusive, é um dos sai. pontos que funciona para mim, né? Que é interessante para mim e eu opero dessa maneira, né? Mas eu sei que para muita gente, muitas pessoas precisam ter essa seriedade, né? Eu Rotina. acho que essa rotina, né? Esse autocuidado, essa enxergar com glamour, né? Ver o que você faz é realmente um trabalho sério. Talvez o cara, um dos gatilhos que ajude uma das coisas seja isso, né? Se arrumar, ter um Exatamente. espaço ali, ter um espaço limpo e tudo mais. Isso aí é crucial mesmo. E não só isso, viu? Eu acho que as pessoas que estão em volta não respeitam o trader. Então, assim, o trader está dentro de casa trabalhando e aí bate na porta, traz a criança, traz isso, traz aquilo, chama e a pessoa está ali naquele minuto, perde tudo. Não, você precisa sair de casa, você precisa entender que o trader é a profissão. Olha, quando eu estiver operando, eu não posso ser interrompido. Isso aqui, a partir do momento que você não se dar conta, que você não se respeitar, que você não se impor, o trader não vai fazer sentido. Sabe quando vai começar a fazer sentido, Pedro? Quando você sacar R$ 200 e pagar a primeira conta de luz. Não interessa. É R$ 200, não interessa. Pagou a Ó, conta de luz. Ah, mas é só isso? Mas calma aí. Foi o dinheiro de hoje. Só hoje eu paguei a conta de luz. sim. Peraí, sexta-feira eu saquei R$ 300 e paguei o restaurante, paguei a pizza, a Coca-Cola, tal, a pizza doce, a pizza salgada, a Coca, a cerveja. Ué, Foi o rompimento do mini índice que me deu. só hoje. E quanto tempo você trabalhou? Ah, eu sentei para trabalhar às 9 horas da manhã e saí da frente do computador às 9h40. Entendeu Perfeito, a diferença? perfeito, perfeito. Aqui, ó, o Carlos trouxe, vou ler aqui um pouquinho do chat, não sei se você está com acesso ao chat aí. O Carlos falou: o Não, não tô. motivo é que 98% dos traders são perdedores. Quem vai ter orgulho de dizer que é um perdedor, né? E é exatamente isso, Carlos. Análise perfeita, cara. A pessoa não se vê como. Não vê aquilo como trabalho, quem dirá dizer para os outros que ela é trader, né? O cara prefere dizer que ele é desempregado até, né? Do que falar que perde dinheiro no mercado, né? Aqui, ó, o Luizão também falou aqui, ó. Se tivesse só ganhando, acho, ó, muito pouco. Acho que constância inibe as mesmas. Se tivesse só ganhando, acho que falariam mais fácil. Eu sempre falo que tenho dois empregos, um na parte da manhã e o outro do meu quiosque, né? Ele tem um quiosque lá, enfim, é isso. Bacana. Só que aquilo ali, né? O dia que o quiosque não tá bem, o quiosque vende quanto? Né? Qual é o valor que o quiosque vende? Pergunta para ele. O quiosque Aí, Luizão. vende. O dia que está abaixo ali, que choveu, tal, que não tem muito movimento. Quanto que o quiosque vende? É. Ó, a Malu já trouxe aqui algumas coisas. Ela disse: antes de mostrar resultado, você vira piada entre amigos e família. Isso para tudo, né? Ah, assim, eu vivi um pouco isso, né? Minha família sempre foi muito tradicional, né? Eu venho de uma faculdade boa, né? Eu fiz uma faculdade muito boa lá do Rio, talvez uma das melhores. É, estudei em colégios bons, né? E quando eu comecei a me apaixonar com o mercado, eu não tinha resultado, né, Mi? Como todo mundo, eu demorei para ter uma virada de chave ali e eu estava começando a engatinhar, a ter resultados em contas reais, na minha conta real, né? E ter uma constância maior. E aí, quando chegaram as mesas proprietárias, que eu comecei a realmente fazer saques significativos, porque aquele valor começou a representar alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a mostrar para os meus familiares que aquilo era um trabalho de verdade. E aí virou uma coisa muito engraçada, porque, por exemplo, o meu pai hoje me liga todos os dias para saber como foi o mercado, para entender o quanto que eu estou tirando no mês. E aí às vezes assusta, ele fala: "Caramba, Pedro, estou muito feliz, você vai". E aí já muda totalmente a visão que os outros têm de você. Não que você precise da aprovação de X ou Y de pessoas, mas cara,
ter o respeito, né, da sua família, por exemplo, ter uma namorada que apoia. Eu falo muito isso porque eu vivi essa transição, galera. Eu posso falar isso. Poxa, eu tô operando, a minha namorada não, ela sabe que não vai entrar lá e vai me pedir alguma coisa. Eu fico fechado no quarto e é isso. Até a hora de eu sair ali do quarto, eu tô ilhado, porque eu tô olhando 4 telas, né? Eu tô olhando o fluxo, eu tô olhando os mercados internacionais, isso é muita coisa. Mesmo para mim, que tomo uma decisão por dia só, que é um trade que eu vou fazer, cara, eu preciso ter uma série de fatores discricionários para chegar naquele um trade, né? Senão eu não vou tomar minha melhor decisão. E quando eu não tomo a melhor decisão, é o dia que desencadeia dias ruins. Não é o dia que eu perco, é o dia que eu não estou nas minhas melhores faculdades, é o dia que eu não tomo a melhor decisão, aquele dia de, putz, cara, eu podia ter feito isso melhor. E aí, cara, então você precisa ter toda uma rede de apoio, né, ali, a galera entender realmente isso. Isso é muito bacana, né, Mi? Só que para a gente chegar nesse degrau aí, né, nesse patamar que você chegou, é importante o degrau devagarzinho, né? Só que aí o trader, o que ele quer? Ele já quer ir tudo de uma vez Pular só. E é o etapas, que eu né? canso de falar. Não adianta querer pular etapas, não adianta querer alavancar de uma vez só. Não adianta, é o que eu estou falando para você. É primeiro o dinheiro da pizza, o primeiro é o dinheiro da internet, primeiro é o dinheiro da conta de água, primeiro é o dinheiro da conta de luz. Primeiro é você provar que você consegue aos poucos, né? É uma coisa por vez. A constância, o trader de constância não é o trader que faz R$ 1.000 todos os dias, não é. É o trader que sabe sair positivo diariamente. Ou é o trader que sabe que o loss daquela semana não vai influenciar no resultado de 5 dias. Essa é a Perfeito. diferença. É isso que nós temos que colocar na cabeça. E foi o desafio que eu falei semana passada. Quem seguiu o desafio que eu falei? Eu quero saber dos 5 dias, do ciclo de 5 dias, quem tomou loss e saiu positivo em 5 dias? Qual foi? Eu falei para ele Aí, ó. semana passada, eu quero um desafio aí, ó. São 5 dias positivos, são 5 dias, é um ciclo de 5 dias. Você não tem que estar positivo 5 dias. Você pode ter tomado loss, porém os 5 dias, a soma dos 5 dias tem que estar positivo. Essa é a Legal. questão. Esse é o trader de consistência. É o Ó, tem trader que ele algumas vai se outras perguntas aqui. equilibrar e Desculpa, Mi. sair do mercado. Pode falar, Pedro, fala Tem aí. algumas outras perguntas aqui. O Gui fez uma pergunta bem interessante, aí realmente foge totalmente da minha área, muito com você. Mi, acha que para pessoas com algum distúrbio barra transtorno psicológico, TDAH, bipolaridade, borderline, entre outros, isso pode afetar no trade? Acha que elas têm que ter uma outra abordagem em relação ao trade? Não, eu acho que hoje a gente tem rotulado muito as pessoas em relação a isso, tá? Eu sei que tem bastante coisas que vem acontecendo por conta de pressões, né, de outros trabalhos, né, como a borderline aí está acontecendo bastante, mas se existe e tem, né, tá ali, você passou por uma equipe multidisciplinar, não é assim, tá, Pedro? Ah, eu fui ali no psicólogo, eu fui ali em um psiquiatra qualquer, e ele escreveu um laudo, me deu, e eu tenho tal coisa, determinada coisa. Vocês me desculpem, eu tenho um monte de colegas aí que estão preparados, e eu tenho 1 milhão de colegas que não estão preparados para dar diagnóstico. Um diagnóstico de TDAH não é com um único médico específico. Não é. O psicólogo, ele não pode dar um único diagnóstico. Para você ter um diagnóstico de TDAH, você tem que passar por uma equipe multidisciplinar. E uma equipe multidisciplinar, ela vem com neuropsicólogo, fono, psicólogo, psiquiatra. Então, pessoal, não é brincadeira. O diagnóstico, ele não é feito da noite para o dia. Ele vai, no mínimo, de 3 a 6 meses para ter esse diagnóstico fechado. Então, eu tenho tal coisa, o burnout. Eu sei que tem estresse, eu sei que tem uma coisa legal, assim, está acontecendo bastante, eu entendo,
tem que ser medicado, tem que ser acompanhado, porque não é brincadeira. Você medicado, você consegue ter uma vida normal, tá? Então, isso não é desculpa para qualquer coisa, não é muleta. Então, assim, você tem que ser tratado, tem que ser acompanhado e consegue ter uma vida normal. Qualquer pessoa Perfeito. com qualquer transtorno psiquiátrico consegue ter uma vida normal desde que ela queira fazer o acompanhamento, desde que ela tome o remédio, desde que ela procure um acompanhamento e siga. Ou Então, seja, o assim, segredo é buscar o acompanhamento e em relação ao trade não vai mudar nada, porque aí ela estaria sendo ali, digamos assim, próximo de uma neurotipicalidade, não sei se dá pra gente falar isso, mas não vai ter que mudar a abordagem, né, Mi? Porque ela já está tendo um não, acompanhamento, né? Beleza. não dá, É, não dá. Então, assim, qualquer coisa, as pessoas podem ter uma vida normal, qualquer um. Não existe. O que é normal para você, Pedro? O que é uma pessoa normal para você? não, eu digo assim, de. Não, o que é uma pessoa normal? Ah, não sei, alguém que age de forma dos padrões esperados, não sei, né? É muito difícil de E qual você é? rotular alguém. Exatamente, não existe, são rótulos, é isso mesmo, Pedro, é isso mesmo. Então, assim, não existe padrão de normalidade. Quem coloca o padrão de normalidade é a sociedade. Nós Tá aí. colocamos rótulos, entendeu? Então, assim, não existe padrão de normalidade, não existe. Então, nós rotulamos as pessoas. Existem algumas coisas que são diagnosticadas e essas pessoas precisam sim. Quando você tem uma gripe, você vai lá no médico, ele te medica, ok? Quando você tem uma pressão alta, você procura um cardiologista, ele vai lá e te medica. Se você tem qualquer Perfeito. transtorno psíquico, você vai ao médico, ele vai lá e te medica e está tudo certo. Qualquer pessoa que tem qualquer diagnóstico, qualquer coisa que seja, é necessário tomar a medicação e vida normal, vida que Porque senão isso segue. acaba se torna até uma muleta para a pessoa poder, né, gerar ali trades ruins e tudo mais e Ah, jogar aí mais para coloca, esse né? lado, né? Eu sou assim porque eu Não tenho só para TDAH. trade, Sou né? assim porque eu Isso tenho para tudo, TDAH. isso, Para qualquer coisa. Para qualquer qualquer coisa. coisa, né? Qualquer coisa. Exatamente. Tem algumas coisas que são mais difíceis e a gente sabe disso. A gente sabe que lidar com algumas outras coisas é mais difícil. Porém, cabe à pessoa, né, lidar com isso aí e querer fazer diferente, tá? Ó, aqui o Luiz falou, é por isso que eu falo que às vezes pegando 250, R$ 300 por trade em cada uma das contas, para mim é muito dinheiro. Fazendo 4 contas, às vezes em 10 minutos, se compara a um dia inteiro de trabalho no quiosque no shopping, No quiosque. É o que eu imaginei, tá entendeu? vendo? Eu ia falar do quiosque. Então, o Exatamente. Luiz, ele, agora que ele tá. Assim, o Luiz, o problema dele é que tinha vários dias que ele tinha dias de fúria, né? E agora ele tá controlando bastante isso. A gente já opera, a gente é amigo há bastante tempo, né? E a gente sabe muito o que um ou outro faz, né? E, poxa, assim, a guinada dele é um negócio muito, muito legal mesmo. E ele sempre fala, né, que ouvir aqui as lives e tudo mais ajuda muito, né? Isso é bem legal, porque Eu fico você muito feliz. vai batendo, parece óbvio, mas às vezes vai batendo tanto no óbvio que o óbvio a gente vai absorvendo aos poucos, né? A gente é que nem uma Deixa de esponja ser assim, óbvio. vai aos pouquinhos, né? Ó, aqui É o isso Carlos aí. falou, nesse caso tem gente que tem dois empregos e um é para pagar o outro, né? Que ele perde dinheiro, ou seja, um emprego é para pagar o outro que ele perde dinheiro. Adivinha qual é que ele perde? No trader. Mas agora eu te digo uma coisa. A maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado são CLT. Sabe Tá por aí. quê? Porque o dinheiro do trader não tem valor. Eles preferem se, muitas vezes, submeter ao risco ou à pressão ou até humilhação
tá? Porque muitas pessoas sofrem humilhação no CLT do que fazer o certo no trader, simplesmente ali o básico, o arroz com feijão, seguir o seu gerenciamento, se respeitar do que fazer ir lá no CLT ali, fazer qualquer outra coisa para ter o seu dinheiro. Eu já pergunto Sim. logo, SLT divide aí o seu salário por os dias trabalhados, pelas horas, e vamos ver quanto dá. Em quanto tempo você devolve isso para o mercado? Ah, nossa, mas, poxa, é porque eu fiz R$ 217 e eu queria mais. Você se submete a sair da sua casa no frio, sabe? Na chuva, você chega molhado, você fica escutando os seus amigos falarem, olhar feio, chefe, não sei o quê. Para isso, sendo que você entregou isso em 10, 15, 20 minutos dentro da sua casa. Você realmente acha que você se respeita? Bizarro, né? Vocês entendem o que o trader deixa de se respeitar? Se submete a sair de casa na chuva para ir lá escutar a humilhação do patrão, cara. E ele tá ali no trader. É só fazer isso. E ele fala para mim que R$ 217 é pouca coisa. E ele vai lá sofrer humilhação do chefe por R$ 217 todos os dias. E eu acho que esse ainda é uma conversa muito mais profunda, né? Que, para mim, impressionantemente, e para alguns traders mais experientes, por exemplo, hoje a gente estava conversando aqui com os rapazes, né, do Trade na Tela, eles já são traders desde 2016. E quando você traz esse fator do dinheiro comparativo com o que você pode pagar, né, algumas contas ou não, é muito importante esse clique, né? Só que eu acho que esse ainda é o primeiro estágio. E esse é um primeiro estágio que a maioria não consegue nem chegar. Porque eu já vejo, por exemplo, eu não consigo nem olhar para o meu resultado financeiro, para você ter uma noção. Eu não olho para dinheiro no trade. Olha como é que é engraçado. Eu olho para boas operações e eu vejo o dinheiro como resultado dessas boas operações só. É impressionante. Às vezes eu falo com o Luizão, né, a gente está lá operando, e eu mostro meu relatório de performance, cara, tem dia, Mi, que eu tô com, sei lá, ganhando muito dinheiro e eu deixo mesmo voltar porque faz parte da estratégia de algumas contas. Só que no dia que eu tô ganhando, eu ganho também o máximo. Eu nunca deixo, eu não saio antes. Então, é aquilo, né? São múltiplas facetas. Esse primeiro estágio é muito importante da pessoa chegar. E é crucial mesmo, assim, da, Exatamente. da pessoa, tipo, cara, poxa, eu tenho uma expectativa de lucro de tanto, né? Poxa, no meu trabalho, cara, que eu me submeto a tantas coisas, que é tão ruim, tão chato, tão prejudicial para mim, para minha saúde, eu ganho, sei lá, R$ 1.500 e às vezes eu faço, poxa, R$ 300 num dia, sabe, no conforto da minha casa em 20 minutos, 30 minutos. Então, a pessoa precisa realmente desse primeiro estágio. É muito importante, Mi. É o que você falou, né? Se apegar aos pequenos valores, a fazer saques, sacar com constância, com consistência. É muito importante, Mi. É por isso que na mídia existe o saque diário. Aí, Entendeu? É por isso que na mídia verdade. existe o acompanhamento psicológico, e o acompanhamento psicológico não é só a cada 15 dias, é todos os dias no celular, é todos os dias no WhatsApp. É por isso que eu brinco que existe o diário da psicóloga. Todo dia você pode me mandar mensagem aqui que eu vou responder. É exatamente para isso, para que você vire a chave. Esse primeiro estágio, é esse primeiro momento que você precisa entender, que todo iniciante ele precisa entender. E muitos, viu, que já ganham muito dinheiro, precisa voltar a entender o valor do dinheiro, o valor do Sim. respeito, e aí sim fazer dinheiro. Hoje o Eric me perguntou assim: ah, Mi, mas se eu tô com 15 mil na minha conta, eu não vou fazer mais nada. Aí eu olhei para ele e fiz assim: meu gatinho, só me responde uma coisa, e como que você quer ganhar mais dinheiro? Aí ele olhou para mim: ué,
Se você for parar no primeiro estágio, você entendeu que quer ganhar 15 mil reais a cada 15 dias e você vai parar, como que você vai somar mais dinheiro? Como que você vai ganhar, exatamente. vai chegar lá na casa que você quer? Não é assim. São estágios. E Exatamente. É um estágios a gente processo. Você precisa passar. começa, depois você vai alavancando, né? E é o primeiro Exatamente. estágio, segundo estágio. Exatamente. Ô, Mi, a gente está já estourando o nosso tempo aqui, né? Eu queria falar aqui com o R. Lopes aqui que comentou, agora estou analisando qual plano eu pego para sair dessa trilha e pegar de fato a estrada, né? Ó, eu sou CLT e atuo em plantão 12 por 36 e optei esse cargo com essa carga horária justamente para me dedicar pela manhã nos dias de folga, né? Assim, o papo impactou bastante ele aqui. Muito legal, o R. Lopes. Pega assim, cara, vem pra mídia que você tem, poxa, o gerenciamento. Se você não fizer o seu gerenciamento, a gente vai fazer por você, que aqui tem os stops diários, a gente tem educacional o dia inteiro, a gente tem nossa psicóloga aqui disponível, né, Mi? E a Tem. Milene, cara, a Milene, que tá sempre aqui nas lives, ela fala, né? Ela tem essa estatística. Ela falou que mais de, eu acho que quase 90%, ou beira 90% dos traders que sacam, se consultam com a nossa psicóloga. Então, pessoal, não tem muito segredo, né, Mi? A pessoa tá bem de cabeça, Não. seguir o plano dela, seguir o que se propõe, seguir o gerenciamento, né? São vários pilares e se qualquer um sai do lugar ali, acabou. É como um carro, né? Furou um pneu, arriou tudo, né? Tem jeito. Todos os pilares têm que estar conectadinhos. E o legal é que aqui na mídia é assim, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Então, assim, tem os professores, os apresentadores que estão aí, tem a psicóloga, nós temos os planos, nós temos os meninos do suporte. Então, assim, o pessoal, nós estamos engajados com todo mundo para que todo mundo possa ajudar vocês o tempo inteiro. Então, assina o e-club, que tem série, né, tem vários benefícios aí, entre eles o saque diário, que é super importante. Tem a psicóloga, então venha conversar comigo. Então, não tem a sala, né? A sala lá com o Brunão, então não tem É coisa isso. melhor. É só entrar em contato aí, entra lá no site, clica lá no e-club, tem o link direto para falar comigo e sejam bem-vindos. A Isabela já está aí para falar com vocês. Então, até a próxima quarta-feira. Semana que vem eu deixo outra caixinha aí para que a gente possa conversar. Pedro, de verdade, foi um prazer. Muito Muito top, obrigada. Mi. Até a próxima. Valeu, Mi. Obrigado você, tá?